E aí, galera, boa noite. Mais um Domingão da Opção começando. Neste começo sem o nosso mestre JJ, mas daqui a pouquinho ele chega aí. Vamos começando o programa sem ele. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Amerito. Tudo bem, tudo tranquilo aqui. Um dia agradável hoje em Portugal. Fez 18 graus. Tá calor, tá bom. Tá bom. Aqui Tá tá bom. ficando frio agora. Tá ficando frio, tá chegando o inverno. Noite passada já fez, acho que 5 ou 4 graus. Tá bem bom aqui. E esse cenário novo aí, câmera nova, sem fone, mudou tudo. Bora, vamos testar aqui ó, um brinquedo novo. Digam aí o que vocês acham do novo cenário do Dani aí nos comentários. Vamos lá. Galerinha, antes do Dani fazer a abertura dos futuros, dizendo para a gente como é que o mercado está abrindo neste instante, eu quero muito a interação de vocês hoje na live. Então, a live vai ser feita para vocês e com vocês hoje. Mandem perguntas, mandem tópicos, mandem assuntos, mandem comentários. Vamos bater papo, vamos conversar aqui. A gente quer muito interagir com vocês. Tá? Alunos, não alunos, quem está chegando, quem conhece, quem não nos conhece, mandem coisas. Vamos bater papo pelo chat, beleza? A live não termina cedo, que se parar a interação a gente não tem que ficar falando. Então vamos lá. Dani, como é que abriram os futuros? Conta pra gente. Bora lá. Tá na tela aí o Investing pra gente abrir. Beleza. Aí. Os futuros. US 500, que seria o nosso querido S&P, ele fechou sexta-feira com menos 2,77, no aftermarket chegou a cair 3,12, fechou em 3,12 o futuro na sexta. Abril agora está com queda aí de 0,18%. O VIX, sexta-feira, subiu 24%. Para quem está vendido em vol, foi uma porradinha e tanto, mas... Deve ter doído, hein? Deu uma doída. Vendemos na quinta, na sexta-feira deu uma doída, mas tudo bem, tá dentro dos conformes. Dólar Index agora caindo 0,3. Se a gente for na parte de commodities, petróleo caindo 1,19, o Brent 1,53, gás natural 2,31, o ouro flat aí em 0,6, prata caindo 0,39. Acho que de abertura é isso. Entendi. Eu tava olhando aqui como é que tira esse monte de coisa da tela, porque o Investing, cara, eu acho que tem mais propaganda do que informação na tela do Investing, né? Pois é, no celular não tem tanto isso. Mas a gente está preparando uma forma melhor de mostrar isso. Em breve aí tá saindo. Vamos ver quem é que tá aqui com a gente. Bora. Terezinha Matos. Boa tarde, Terezinha. Chegou cedo, hein? O comentário dela foi colocado às 1h12 da tarde. Ela já estava aqui dando like. Essa foi a first da first. Márcio Mendes. Boa noite, Márcio. Andréa Carvalho, sempre aqui presente, Andréa. Euler Esteves, boa noite. Jadson Santana, boa noite. Everton. Lenilson Silva. E eu colocando aqui, ó. Quero interação de vocês. Vamos lá. Pedro Júnior, boa noite. Precisando retomar os estudos. Correria do dia quebrou minha sequência de estudos. Então, bora retomar os estudos. Manda as perguntas que tiver e vamos voltar a estudar. Rafael de Barros Queiroga de Aguiar. Boa noite, amigos. Dedo no like. Isso aí, galera. Bora deixar o like. Aí, Dani. André gostou do teu cenário. Boa. O cenáriozinho. Eu acho que todo domingão tu podia fazer nesse cenário aí. Tranquilo. Para mim, melhor. Dani, tava apostando na alta da Pfizer, mas ela só desce. O que tu acha de Pfizer? O que tu tá... Depois a gente olha lá na hora do voo, não voo, a gente dá uma olhada no Pfizer. Eu tinha montado a operação, um calendáriozinho, consegui fazer as rolagens, consegui tirar o máximo da operação, porque no dia do vencimento eu acabei ficando com uma travinha de... Era 52,5 com 53, o mercado fechou em 53,16. Então, tipo, acertei na mosca, assim, na operação. E aí a Andréa acompanhou e falou assim, eu quero montar uma, vou montar, eu acho que vai subir, Aí o mercado daquela ré, não, eu vou montar.
Calma. Então a gente dá uma olhada como é que tá aí, ó, a Pfizer. Depois a gente bota aqui o gráfico da Pfizer, então dá uma olhada como é que ela tá. Aí, ó. Jadson, opa. O cara entra na Dual Market, começa a participar. Quem acompanha desde o início lembra como é que era minha câmera, meu áudio e microfone, eu com fonezinho, headset, lá no Domingão 1, 2, lá no começão da coisa. Agora a gente dá uma melhorada. O Dani começou também e tava com outra câmera, agora já tá melhorando. Daqui a pouquinho o Dani já tem um fundinho bonito. Opa! Opa. E o dólar, como fica? Cara, o dólar, eu tava olhando ele, deixa eu botar aqui, peraí. O dólar tava bonita a queda dele. Para quem queria enviar dinheiro, tava num momento, Oportunidade. uma oportunidade. Ainda tá. Não dá para dizer que não tá mais, não tá Ainda numa tá. oportunidade boa. A porrada sexta-feira foi grande, mas ainda tá. É. Peraí, o Eu que achei que ele ia aconteceu? parar no 5,10, foi até 4,60 e pouco. Pô, é uma baita oportunidade. Errei a senha, não acredito. Vou tentar, peraí. O que você vai tentar? É que a senha tem 60 e tantos caracteres. Entendeu? Aí tava meio puxado. Agora foi, vamos lá. Deixa eu botar aqui a minha tela. Pum. Tá, foi. E aí, agora vamos puxar o dólar aqui. Ó, não foi algo. Tava numa queda linda, né? Maravilhosa a queda. Foi a mínima dele, deu em 4,61. Se a gente voltar aqui, essa mínima foi. Ó, a última vez que o dólar teve nesse valor aqui, nessa mínima, foi lá em 2020, quando estourou o Covid. Então voltamos. E aí na sexta, ele deu essa alta de 4,79. Analisando graficamente, Dani, tu acha que é uma reversão? Tá mutado aí, Dani. Então, é uma barra forte, né? É. Isso daí foi um candlezinho forte. Como a gente caiu muito em cima da entrada de fluxo, e esse mês a entrada já está mais devagar, foram 12 ou 13 pregões no mês, dos 13 pregões, acho que foram 3 com entrada de fluxo cambial e o resto foi com saída. Então pode ser que tenha saído um fluxo, começado a sair um fluxo cambial agora e que possa começar a dar uma puxada. Mas não dá para falar que ele perdeu a tendência de baixa ainda, né? É. É um candle forte. Pode ser que ele chegue aí nessa médiazinha de 50 e dê uma segurada, mais uma tentativa de descer, tudo depende de como vai reagir os Estados Unidos, né? O mercado americano. Para quem quer enviar dólar, ainda é uma boa oportunidade. Sim, Sempre é, na verdade. Qual é o melhor momento para enviar dólar? Ontem. Sempre é o melhor momento. E o segundo melhor momento é hoje. sim, Então, ainda está valendo a pena, né? Agora, o fechamento desse candle de sexta foi aqui nesse último toque, ó. Tocou aqui nessa resistência, voltou, e aí esse candle forte bateu bem aqui, sim, onde ele fechou aqui. Vamos ver amanhã se ele vai seguir subindo ou não. sim. Ver aqui. O que temos? Notícias da Netflix? Netflix é a paulada também. Nossa, Netflix, cara. Vamos de novo para cá. Tamanho desse gap, cara. E levou um monte junto, né? Se olhar no dia, Disney caiu acho que 5 ou 7% por causa do Netflix. Por causa da Netflix? Sim. Expectativa, né? Correlato no setor. Sim. Perdeu não sei quantos milhões de assinantes, não sei o quê, o pessoal já vai para o setor e puxa, né?
Então, Eu não sei o que vai acontecer com o Netflix agora. Deixa eu ver aqui, onde é que é esse fundo dela? Olha só. é Com pré-Covid esse também. fundo. Não, né? Hã? Mais ainda, menos ainda. Eu Mais? achei que Mais, era ela pré-Covid, veio para cá, ó, 18. 2018. Janeiro de 2018. 4 anos. Voltou 4 anos no tempo com essas quedas aqui. Ela voltou 4 anos de novembro de 2021, onde ela bateu o último topo. De novembro de 21 a abril de 22, ela voltou 4 anos. Puxa aí. Consegue puxar a porcentagem? Sabe puxar? A Tem ali no lado porcentagem aqui esquerdo, não tem me... ferramenta. Como? Vai ali do lado esquerdo, lá não. Aí. Não, no segundo. Não, não. Não é Tem nessa aqui, não. É nessa aqui, ó. isso. Aí, não, sobe, sobe. Price range, isso. Price range, né? Esse imã e Mais ou menos só. mais ou menos 70% de perda. 30%. 70% de perda até aqui. Algo grande. Nossa. Uma empresa do tamanho da Netflix, nossa, é complicado. Vamos ver o que tem mais aqui de comentários. Logo depois do Euler. Aí. Vamos lá. Preciso de uma revisão da JJ Time Bomb. Não dou conta de ter no portfólio muitos setups. Quero ter no máximo 2 ou 3. Mercado subindo, caindo e lateral. Pode usar para mercado subindo, caindo e lateral. Pode usar os setups que o robô ele dá no Telegram. Ele vai apontar o setup 1 e o setup 2 são setups de tendência. Então, são setups que tu consegue usar para mercado subindo e mercado caindo. Para mercado lateral, vai ter que olhar uma visão maior, uma visão mais macro, e ver talvez o setup 3 no retorno à média, se é dentro de uma lateralização. O lateral é um pouco mais, na minha visão, é um pouco mais difícil de ver do que a tendência, porque o mercado lateral, como tem os fractais, o mercado lateralizado ele tem micro tendências de alta e de baixa, só que num canal durante um tempo, porque esse tempo pode ser uma semana, um mês, anos, dependendo. Dentro de um ano ele está num canal, e aí tu vai olhando time frames menores para poder ver se aquela tendência que tu está olhando no gráfico maior é uma lateralização no gráfico menor, no gráfico do menor time frame. Mas o setup do robô é uma boa saída. Só preciso tentar entender melhor, Pedro, o que você chama de setup. Porque setup você tem um monte. Você tem o Larry Williams, você tem setup da Duo Market, você tem setup, você tem um monte. Se você está referindo à parte gráfica mesmo, ou se como setup você está se referindo à parte de operacional com as opções. Então, depois bota aí se é mais a parte de entrada mesmo, de quando começar a operação, onde sair, ou coisa do tipo, ou se é mais se referindo à parte de operacional. Então, se é mercado em alta, eu vou fazer uma trava, ou vou fazer uma JJ Time Bomb, vou fazer... Que aí a gente dá uma olhada aí, o que é que vai mais em encontro ao que você procura. Manda mais informações, Pedro. O Homer já está milionário. Como eu queria. A casinha dele aí, André, ó. Olha que bonito isso aqui, né? Vem muito mais por aí. O Márcio está por dentro das novidades. Tem coisa sendo feita aí que vai vir em breve. Vai vir, olha, em maio. Até o fim de maio a gente já divulga. Antes do fim de maio a gente já divulga. Estou esperando só um passo com um programador. E até o fim de maio a gente já divulga essa novidade para vocês. Fiquem atentos. Marcos, boa noite. Se vender uma put for exercido e não tiver o dinheiro disponível no momento do exercício, apenas o valor que perderia na trava.
Peraí, eu acho que é uma pergunta maior. Se eu vender uma put e for exercido e não tiver o dinheiro disponível no momento do exercício, apenas o valor que perderia na trava, tá, mas aí ele não vai deixar nem tu montar. Se for uma trava short, por exemplo, que a vendida vai ficar mais perto do dinheiro do que a comprada, tu pode ser exercido na vendida antes da comprada ser exercida, né, pela distância da trava. Tu vai ter, na trava, tu vai perder no máximo o dinheiro que tu colocou. Mas vamos seguir a tua pergunta para ver o resto. Se vender o papel para encerrar esse exercício, é cobrado muito multa na Tasteworks ou na Meritrade por ter ficado negativo com o exercício? Não é multa que é cobrado uma taxa mais ou menos por empréstimo. A corretora vai te emprestar esse dinheiro para tu fazer a operação, mas ela vai cobrar um juro diário por aquele valor que está na tua conta. No caso de uma trava long, tá? Uma trava de baixa na put, que tu vai ser exercido na ponta, tu vai exercer a ponta comprada antes da ponta vendida. Ou então, não, o papel caiu e as duas pontas da trava ficaram ITM. Então tu vai ter que exercer a ponta comprada e vai ser exercido na ponta vendida. O teu prejuízo máximo vai ser o valor que tu colocou nessa trava. Na trava short, que é a trava de alta na put, tu vai ter a put vendida antes da comprada. Se o papel cair muito, vai dar na mesma, porque quando a put vendida é exercida, tu compra o papel, e a put comprada, tu vai vender esse papel. Então, tu vai precisar vender o papel para encerrar a operação se tu só tiver uma venda de put, sem a comprada. Se eu tiver uma venda de put só, não é trava, não é nada. Então, não é uma operação travada. Fiz uma venda de put, recebi $1 pela venda dessa put, e fui exercido nela no dia lá, ou antes até do dia do exercício, me exerceram nessa put vendida. O papel vai ir para tua conta, sem papéis, ou o número de puts que tu vendeu, e o teu caixa na Tasteworks ou na Meritrade, na Meritrade eu não posso garantir como funciona, na Tasteworks tu vai ficar negativo os tantos $1.000 que valem aqueles 100 papéis, 200 papéis que tu comprou por causa do exercício dessa put. Então, para tu encerrar a operação, tu tem esses 200 papéis que tu tá negativo na tua conta. Tu vai pegar esses 200 papéis e vender a mercado, recuperando o valor, cobrindo o saldo negativo. Porém, se o papel seguiu caindo, tu vai comprar ele no strike da tua put vendida, e se ele seguiu caindo, no caso aqui na câmera para cá, né? Se ele seguiu caindo, tu vai vender ele mais barato do que tu comprou. E aí essa diferença vai ser o teu prejuízo. Então tenha atenção na hora do exercício de uma put para encerrar a operação o mais rápido possível. Para que o papel não caia mais, tipo Netflix. Quem tinha uma put vendida lá no início do gap da Netflix, foi exercido, comprou o papel naquele strike, deu aquele gap, ele foi lá para baixo, tu vai vender o papel mais barato do que tu comprou. E aí o teu prejuízo é o tamanho daquele gap vezes 100. Então a coisa pode ficar bem feia, tá? Mas a multa não tem. É uma taxa cobrada diariamente pelo valor que a corretora te emprestou para tu poder fazer essa operação. Só tem um detalhe, por exemplo, a Tasteworks, na hora que ela você foi exercido, vamos supor, na sexta-feira, fechamento do pregão, na segunda-feira você acorda com papel exercido lá na tua... Você está lá com mais 100 papéis e o teu caixa negativo. Você tem que entrar na plataforma da Tasteworks e dizer que você está... No dia do vencimento, ele já te manda uma mensagem para você dizer que está monitorando, porque se o risco for alto, ele pode fechar compulsoriamente a tua operação. E a mesma coisa, foi exercido, está lá na segunda-feira com mais 100 papéis e você não tem caixa para isso. Você tem que ir lá online, no site deles, vai em My Account, Trading Preference, e aí tem lá, no primeiro campo vai estar escrito I'm monitoring. Porque se você não puser que você está monitorando, a abertura do pregão, eles podem fechar a tua operação compulsoriamente. Não, às vezes pode... Você vê que o papel vai subir, que vai a teu favor, e você vai fechar ali 30 minutos, 20 minutos, seja lá o que for. Mas abrir o mercado, eles podem ir lá e zerar a tua operação. Então, sempre tomar cuidado com isso. O lugar que o Dani está falando é aqui, ó. Dentro da página do Tasteworks, abre, vem aqui em My Accounts, aqui, ó, nessa última opção, vai abrir essa tela, Expiration Risk Monitoring. Então, tu está monitorando. Tu coloca aqui que eu estou monitorando, eu estou ciente da cagada que eu estou fazendo, calma.
eu sei a cagada aqui, a merda que eu tô fazendo. Se eu for exercido, eu tô ciente do risco e marca aqui o que o Dani falou para eles não te encerrarem as suas posições compulsoriamente. Eles podem pegar posições abertas e encerrar para cobrir o valor. Então, no dia do vencimento, não, eu vou deixar ser exercido. Quando te exercem antes do vencimento, é outra história. Tu não tem como, tu vai ser pego de surpresa. No dia seguinte, tu vai abrir o teu broker ali e vai ter aquela surpresa de um monte de papel, ou no caso de uma venda de call descoberta, que é o riscão, né? Tu vai estar menos 100 papéis, menos 200 papéis, tu vai olhar o teu caixa, nossa, tem muito dinheiro ali, tô rico. O que aconteceu? Foi exercido na call vendida, né? Ou uma trava short, uma trava de baixa em call. Foi exercido na vendida e a comprada tá ali ainda, tu vai amanhecer com menos 100 papéis e um dinheirão gigante na conta. E aí tu tem que fazer o encerramento, selecionando a call comprada mais o... Não, selecionando a call comprada e mandando encerrar, né? No caso das vendidas, ou tem que comprar o papel? Não. É só pegar a call, né? Se você for exercida, você vai pegar as ações, positiva ou negativa, mais a operação, você está com a perna comprada e fecha. Fecha as duas juntas. Financeiramente vai acabar dando mais ou menos a mesma coisa. Você fechar a posição exercendo a call, então você tem que ligar para a mesa ou tem que mandar um e-mail para Tasteworks ou pelo chat no site, pelo chat no site. Dá para fazer. Isso, já tentei. Uma vez eu ia exercer a ponta e o cara falou assim, mas ó, a tua call tá valendo tanto. Se você fechar a tua call agora, você vai ganhar mais do que se você exercer o papel. Eu falei, tá bom. Então, eu comecei a me atentar a isso. Então, às vezes, não é a melhor operação você exercer a outra ponta. E sim fechar a operação a mercado, e aí você vai fechar as duas pernas. A perna das ações compradas ou vendidas, mais a perna da sua perna comprada, por exemplo. Marcos, quero saber se ficou claro a nossa explicação, se ficou alguma dúvida. Se ficou, manda aí no chat que a gente responde, beleza? Helder, fala moçada. Bora lá. Fala. Vontade de fazer uma trava de alta com call e Netflix. Acho que existe a probabilidade de voltar na média móvel. É uma possibilidade. Vamos ver aqui. Eu vou até um spoiler do não vou. Vou olhar aqui setup 3, como é que tá a Netflix. O setup 3 aqui. Ó. Eu tenho a parte numérica dele. Tá para dar setup 3. Se amanhã der uma seguradinha aí perto dos 215, subir um pouquinho, pode contar que vai dar setup 3 de retorno à média. Não quer dizer que ele vai respeitar o setup 3, mas ele está sobrevendidaço. Pode ser que ele dê uma lateralizada. Não sei se a montagem de uma trava em call seria a operação a ser escolhida, entendeu? Talvez uma trava de alta na put fosse melhor. Você pode ver ali na barrinha vermelha, venda de vol, gritando. E se ele dá uma lateralizada, você na trava de alta na call, você não vai tirar um centavo do negócio. E se você fizer uma trava de alta na put, nessa situação, você pode tirar alguma graninha. O que tu acha? Ou uma time bomb? O heavy rate tá 60. Pô, cara, você tá montando uma trava fora do dinheiro, 64% de chance de lucro. De dar bom. E 480 de crédito? Porra. Na minha conta não cabe no momento, mas é uma... Na minha também não. Só diminuir as pernas. Ó, 348, 152. Vamos ver os números dela aqui. Nossa.
Mas faz trading, viu? Não, eu queria ver mais ou menos até onde. O fundo aqui é perto de 200. Teria que fazer no máximo aqui em 200. 200 com 205. Ó, seria aqui. Aí só tem que ver o DTE. Olha de 5 dias. Vai vir rank mais alto ainda aqui, ó. Aham. 73, 70, 67, 63. E aqui vai caindo. Aqui aumenta um pouco. 61. Mas seria aí, teria que ser nos semanais. 19 dias, vamos ver de 5 dias como é que tá. Eu tô curioso para ver um time bomb aqui, peraí. Fazer na put para alta. Então não é time bom. Tá? Time Então, bomb seria na qual em cima? Fazer uma broker ring. 205, 200. Ó, aqui. 596 no miolo. Só o Buying Power pede 404. não, mas não era muito diferente daquela travinha, pedia acho que 380. Pois é. Eu faria até aquela, o Merão. Aquela que estava melhor. 473, mas aqui ganha 27 dólares. Então é 348. 382. Receber 118 dólares. Um teta de 4,75. Então, volta lá, monta a borboletinha de novo. Volta lá, vai. Mais para a esquerda, mais para a esquerda. Vai lá. Tu quer fazer? Ela vai longe. Não, mais ou menos, não. Nem entendo. Eu ia bota a vendida no 200. Tá. Entendeu? E aí monta. Vamos ver. Aqui tá sem liquidez no 19. Deixa eu ver por quê. Peraí. Aqui, ó. Aqui não tem. Ou eu subo. Tem que baixar aqui o DTR. Aqui consigo. 213 dólares. Eu recebo 37. Pouquinha coisa. Mas para caixa pequena. Para caixa menor. Mas é uma operação. Você está com um teta de Viável. 1,5, um delta de 2,5, 72% de pop, um pop bem bacana, e ainda tem aquele risco dela dar mais uma sentadinha para baixo, entendeu? Então, se ele vier um pouco mais para baixo, você consegue ainda um profit maior. Então, talvez mercado a risco como está me chama atenção. Não te chamo. Chama. Chama. Essa aqui. É porque eu não penso nesse miolo. É muito raro de eu pensar no miolo da Broken Wing quando eu faço ela na. Quando eu faço ela. Eu costumo olhar aqui, a área plana. Então são 37 para 213. E não 287 para 213. Entendeu? Eu penso mais nessa área aqui do lucro normal. A trava, eu pensei numa Seagull também, ou uma Seagull talvez. Vamos ver aqui. Quem vai ter que ser a trava de alta na call. Aí compra de vão não vale a pena. Mas Vai é ficar assim, caro. ou você vai entrar com uma putzinha seco. A put é seco, mas uma trava de alta. Mas a put é seco. A trava de alta acho que vai ser cara. Olha, 100 para 150. Assim, entregue. Para 12 dias. 12 dias, 5 de junho.
5 de junho. 5 de junho, não, nada. 5 de maio. É. Pré-Fed. 6 de maio. 6 de maio é dia, se eu não me engano, 5 de maio é a taxa do Fed. 6 de maio, os strikes dela, 17,5 com 20. Então, para dar máximo, mais do que 20. Mais do que 220. 220. Aqui. Ela tem até aqui, bem onde está a cruzinha aqui do meu mouse. Ela tem até aqui para estar acima dessa linha. Me parece bom. É só o Fed. É só o Fed. Dia 5 sai decisão do Fed. Já tá declarado meio ponto. Vamos ver se vem mais alguma surpresa. A surpresa que é o que pega, né? Mas o que eu penso também dessa trava aqui para o dia 6, que está pertinho, 220 é o que ela está agora, 215,52, seria pouquinha coisa acima até o dia 6. Só que aí tem o ponto de que se ela subir e a volatilidade cair com a recuperação dela, essa trava não vai dar lucro, ela só vai dar lucro no exercício. Sim. Então, dificilmente tu vai conseguir fechar a operação antes do exercício com lucro, porque a vol tende a cair quando o ativo der essa retornadinha. Mas agora, numa trava short, tão perto quanto? E... R$279, com 48% de chance. Eu viria mais para baixo. 185, 54. 98 para 152, já está ficando mais baratinha. 55%. Agora a gente tinha visto uma com 74%, não era? Era a Brookwind, né? Você tinha montado para uma semana. 5 era dias. de 5 dias, aqui. Mas era 205 com 200, não era? Aqui, ó. 382. 70% de chance, $118, 382. Eu acho que essa operação aqui é mais interessante na minha visão, porque tu faz ela, é a operação para ficar 2, 3 dias. Vamos fazer uma outra análise aqui da Netflix. E o IV dela já caiu nos 3 últimos dias. O pico do IV rank dela foi no dia 19. 156. Dia 19 foi o dia do earnings, terça? Foi. Pico do IV rank dela, o pico de volatilidade é 157,42. Aí entra a mágica da venda de vol. Vender vol aqui e recompra aqui. Só que agora eu não gostei muito da venda de vol, porque olha onde ela está. Sim, mas se você olhar lá em novembro, estava bem mais baixo, né? Tudo bem, mas tu acha que a volatilidade nesse curto período de 5 dias, ela vai vir para cá? Para 10? Para 15? Se a média dela está toda nesse canal aqui, ó, ela está nessa lateralização de volatilidade justamente entre 50 e poucos ali, 45, até 100. De 45 a 100, a gente está quase que vendendo vol na base. Falando de Netflix, poderia ser uma compra de vol. Aí entra o porquê da análise de IV Rank, da volatilidade dos papéis, que em Netflix, olhando esse gráfico aqui, o gráfico da volatilidade da Netflix, 60 de vol de IV Rank não é venda de vol, é praticamente compra. Concorda? Sim, ultimamente é. Ultimamente, estou falando do espaço de tempo aqui de novembro de 2021, né? Foi quando ela passou daqui, que aqui era uma resistência, ó. Passou, virou suporte, e agora mais uma vez aqui também. Então ela já era resistência aqui atrás, rompeu, testou como suporte 1, 2, 3 vezes, está chegando para testar a 4ª vez. Como suporte a mesma zona. Está perto, que eu estou em 46, ela está em 60, a queda é pouca. E já tende a bater para cima de novo.
Então 60, 50 de vol em Netflix é compra. Pois. E aí a gente vê o porquê que a simetria aqui não tá tão maravilhosa. Tá uma simetria bonita, mas não tá aquela coisa sensacional, meu Deus do céu, que coisa linda. O que se busca no mercado, 1-3, mais ou menos, né? É. O que mostra que, cara, não é tão alta assim essa vol. Se tivesse naquele pico, beleza, aí era bem mais negócio. Então, para analisar o Netflix, eu acharia interessante analisar junto o gráfico de heavy rank dela, esse aqui, para ver quando ela estiver aqui perto dos seus, sei lá, acima de 85, né, quando ela teve mais briga aqui, ou aqui, ó, nessa zona bem grande aqui, que o meio dela seria em 60, 60 e poucos, justamente onde ela está agora, que ela pode vir a lateralizar aqui e ficar nessa volatilidade de 60 e poucos. Então, tem que analisar esse gráfico de heavy rank também para ver se realmente é uma área de compra ou uma área de venda de vol. Sim. Beleza, vamos ver se falar o que tem mais para baixo. Nossa, tem muito. Ah, não tem muita comentário. Tem comentário aqui, vamos lá. Bora lá, bora lá. Bora lá. Isso que o Dani falou da Disney, da Netflix, não pode ser o povo fazendo long and short? Eu acho que tem, não. eu acho que não sei se tem tanta força para mexer no papel desse jeito. Não, e mesmo assim, se fosse long and short, qual que é o long? O pessoal ia estar long em Netflix, Amazon. que estava caindo, e short na Disney. Entendeu? Não vejo porquê. Eu acho que é mais uma coisa de correlacionar mesmo. Se a Netflix está perdendo tantos milhões de assinantes, que teoricamente seria o líder do mercado, ou a Disney Plus vai perder tanto também, então na hora que ela vier com os earnings, o earnings vai cair, coisa do tipo, entendeu? Acho que é mais correlato mesmo. Disney também, tá? Grande a queda. Uhum. Desde março do ano passado, isso? Desde março do ano passado. Então faz um ano e um mês aí que Disney tá caindo também. Sim. E uma queda grande, cara. De 202 mais ou menos para 118, quase 50%. Quase 50% de queda. Isso é uma coisa que já tinha ouvido sobre, já tinha lido sobre, né? Ocorre a recuperação, tudo mais, do Covid, aquela coisa, mas a crise de verdade vem depois, lenta e dolorosa, onde o mercado cai por anos, 1 ano, 2 anos, lentamente ele vai corrigindo o que ele deveria ter corrigido na catástrofe, mas deu o efeito oposto, recuperou, mas não, agora vamos cair devagarinho. Aconteceu isso com o Brasil, né? Se tu olhar o gráfico do Ibov, teve o mesmo comportamento, 2015, se não me engano. Sim. Foi caindo vagarosamente. Então, pode ser também, né? Pode. Quer colocar a tua tela aí, Dani, ou não? Não, daqui a pouco a gente vai. Homer, fala aí o que podemos fazer com a vol alta e earnings ao mesmo tempo. Como aproveitar isso? O que fazer para regular o delta e ganhar na vol, se é possível isso? O que tu acha, Dani? Regular delta. Earnings é venda de vol. Ponto. Os contrarians, sou eu, que gosto de comprar vol nas extremidades, aí é outra história. Mas o que o mercado faz é venda de vol. Subiu a vol ali, sei lá, o papel vai soltar o resultado no final do pregão. Deixa ali nos últimos 20 minutos que a vol está explodindo, você pega já deu aquela distorção do dia, mexeu para um lado, mexeu para o outro, você está ali fechando o negócio. Aí o pessoal faz Iron Condor, monta um Iron Condor que você está vendendo volta dos dois lados. E por vender volta dos dois lados, normalmente o delta do Iron Condor acaba sendo muito próximo do zero. A não ser que você tenha um viés de, acho que ele vai mexer para baixo, então você monta o teu Iron Condor um pouco deslocado.
Mas se você montar um simétricozinho, teu delta vai estar praticamente muito próximo de zero. E a venda de vol. Saiu o resultado no dia seguinte, mexeu pouco, bota aí 30% na caixa. A retração da vol vai te dar, é isso que o pessoal costuma buscar lá no faixa preta, cerca de 30% do resultado já nas primeiras horas do dia seguinte. É isso. A vol alta e o earnings meio que andam juntos. Porque aqui a Andrea perguntou aqui depois, ó, explica aí o que pode acontecer antes e depois dos earnings. Vamos entender a dinâmica dos earnings. Earnings é quando a empresa vai soltar o resultado dela do período, do trimestre, né, trimestral. Ela vai soltar o resultado dela e tem um dia certo já para isso, para acontecer, é o dia que ela divulga o que está acontecendo. Um monte de gente, de analistas, todas as pessoas do mercado, aquele um monte de gente analisando o papel e tudo, vai fazer suposições, vai fazer projeções do que a empresa pode apresentar naquele earnings. Espera-se, a expectativa é que Netflix apresente um ganho de tantos milhões de dólares, tantos mil seguidores a mais, tantos milhões de seguidores a mais, e um lucro de tanto, toda a expectativa. Mesma coisa o Dani falou, reunião do Fed. Existe a expectativa que ele vai mexer na taxa de juros em meio ponto. É a expectativa. Mas essa expectativa, leia-se, ansiedade, aquela espera pelo resultado, será que vai ser o que a gente achou que ia acontecer ou não? Isso gera uma ansiedade, isso gera uma volatilidade no mercado. O mercado fica nervoso, fica ansioso. O que vai acontecer? Será que é o que a gente acha? Porque os earnings é secreto. Ninguém sabe de nada antes, né? Aspas. Então, existe a projeção e no dia da liberação do earnings, a empresa diz, tá aqui, é isso. E aí o mercado vê, legal, foi o que a gente tinha planejado. Então tá, aconteceu. O mercado já provavelmente precificou isso. Foi acima do esperado. Nossa, o papel pode dar um pico para cima. E foi abaixo do esperado. O papel pode dar uma queda. Às vezes é o contrário. Foi acima do esperado, o papel cai. Foi abaixo do esperado, o papel sobe. Não tem como saber. Por isso que o JJ fala, earnings é loteria. Tá? O que tu faz no earnings? A ansiedade está subindo. Um dia antes da liberação dos earnings, da divulgação dos earnings, a volatilidade está no nível mais alto possível para aquele momento. Vem de volta. Saiu a notícia. Tá, pronto. Agora acalmou, já sei a notícia. Isso acontece para qualquer coisa. Qualquer situação na tua vida que tu está esperando uma notícia, a ansiedade existe até a hora que a notícia é dada. Depois, pronto, passou. Bom ou ruim, passou, acalmou. Então a volatilidade cai. No dia que sai o earnings, a volatilidade volta. Então tu vende a volatilidade um dia antes, 2 dias antes, e recompra ela em seguida que passar os earnings. Porque sendo bom ou sendo ruim, a volatilidade tende a cair. Muito. Uma retração de 80% aí, que o Dani falou. 80% no valor da tua venda de vol, no caso. 30% que o pessoal procura no primeiro dia. 80%. 30%. 30%, sei lá. Você vendeu, recebeu 100, fecha lá seu tradezinho por 70, $30 no bolso, entendeu? E pronto. Isso é... Agora, se mexeu pouco, você toca o barco, entendeu? Aí você vai recebendo mais, depende de qual DTE que você montou, etc. Mas sim. O Luiz, por exemplo, que gosta muito de montar Iron Condor para earnings, é isso, 30% que ele busca. E aí, como é que eu faço? Eu não tenho nenhuma certeza de se o papel vai subir, se ele vai cair. Se ele vai subir, a vol vai subir, ou se ele vai subir, a vol vai cair. Se ele vai cair, a vol vai subir, ou se ele vai cair, a vol vai cair. Não tem como saber o que vai acontecer. A gente tem uma tendência, tende a acontecer de tal forma. Então a gente não sabe que é para cima ou para baixo. Essa é a parte mais duvidosa que a gente fala, que o papel pode subir com resultado bom, pode cair com resultado bom. É incerto. Porém, a volatilidade é um pouco mais certo de que ela vai ter uma retração depois do earnings. Por isso que a gente faz uma venda de vol com delta neutro. Porque se subir ou se cair, tu não está exposto no delta, tu está exposto no vega só. Então tu vende vol, quando a vol cai, tu recompra. E aí tu faz operações de delta neutro. Pode fazer o Iron Condor, pode fazer calendário, dá para fazer, dependendo, regular a delta com o papel, mas não sei se vale a pena, porque é uma operação mais curta, então daria para fazer. Eu gosto bastante do Iron Condor, né? Ou fazer uma Iron Fly, mas ela é muito fechadinha, eu não gosto da estrutura da borboleta.
simétrica, porque tu precisa acertar o miolo dela e esse miolo pode ser curto ou pode ser longo, né? Mas no Ironfly tu fica curto. Aí dependendo do conhecimento e da avaliação, fazer uma Broken Wing Ironfly, olha só. Pega uma Ironfly e quebra ela. Vai saber. Então, mais ou menos isso, Andréia. Me diz aí se eu respondi a tua dúvida, se ficou claro. O Pedro, deixa eu ver aqui que ele estava se referindo aqui nessa pergunta. Na verdade, é parte de decisão de entradas e saídas. Setups. Setups? Tá. Setups. Se a parte de entrada e saída, Pedro, tem isso, então. Se você faz parte lá do faixa preta, você tem acesso ao robozinho da Duo. Lá você vai ter entrada. Tá todo dia batendo lá. Setup 1 no papel tal no semanal. Setup 2 no papel tal. Setup 3 no papel tal. Aí é sua tomada de decisão. Olhar os papéis que deram entrada naquele dia. Por exemplo, se você não tiver no pregão em viva voz, na hora do pregão ao vivo, no final do dia você vai dar uma olhada em todos os papéis que deram entrada, se andou muito, se não andou, se dá para entrar ainda, qual papel te agrada mais. E aí você já tem o setup de entrada. Aí é a aplicação do setup ao tipo de operação que você vai montar. Então, olhou, é um setup, você está onde? Netflix, vai lá. Olha quanta setinha. Cada setinha dessa é um dia que deu setup. Então, aí deu setup 3, é isso? O último aqui foi 3. Então já deu setup 3 em Netflix. Já que tu falou que ia dar amanhã, já deu, tá aqui. Ó. Então já deu. Então setup 3 em Netflix, já deu, por exemplo. Aí você vai levantar. Vol, como é que tá? Volta alta, segundo o nosso histograma. Olhando pelo Ivy Rank, você vê que o Ivy Rank está alto, mas para os últimos meses é um Ivy Rank de base. Mas tomando como base, se a volatilidade fosse voltar a um patamar normal, ele está alto. Ah, você vai fazer uma venda de vol? Venda de vol. Para alta, então você vai montar uma trave de alta na put, ou você vai montar uma borboleta simétrica, postando num range, ou você vai montar um straddle, um strangle, aí depende do tipo de operação que você vai montar. Você vai montar com direcional ou você vai montar mais com delta zerado, entendeu? Mas a entrada você já tem. E aí vem a parte de a saída, você pode ir graficamente ou por resultado. Então, montei um Iron Condor e vou procurar 30% de lucro. Entrou, pescou o Iron Condor, você já vai lá na plataforma e põe fechar com 30% de lucro, já deixa a ordem até cancelar e esquece. O mercado vai rodando e você só vai acompanhando. Ou se você gosta de fazer saídas graficamente, você vai... Entrou no trade, você já vai pôr o teu alvo lá. Meu alvo é tanto. Ah, é tanto? Tá bom. Quantos dias ele vai bater aqui? Vou montar a operação para 3 semanas. Bateu no teu alvo no papel, você vai e encerra a tua operação nas opções. Acho que a parte das entradas você tem o robô da Duo que, se você é do faixa preta, tá lá. Só saber usar, fazer um bom uso. E tem documentos ali ensinando a interpretar os sinais dele e tudo mais. Essa semana é setup caindo com os juros pelo Fed. A expectativa, Dani, é que aumente 0,5% a taxa de juros nos Estados Unidos? Na reunião agora, no começo de maio, pelo que o Jerome Powell deu a dizer, 50 pontos já está contratado. Agora, será que vem 75? Será que eles vão entrar com 50, que já está dito no mercado, já assustou quinta e sexta, depois que ele falou, e vamos ver. Eu acho que ele não vai 75. Eu também acho que não. Uma vez que ele já falou esses dias, já deixou meio que declarado que é 50, eu não acho que ele vai vir com 75, que aí sim vai movimentar bastante. Sim, se vier com 75, nossa. Quem está vendido em vol vai tomar um toco. Sim.
O que vier, Homer, estou dentro, porque a comunidade, a Dual Market não é um curso, é uma comunidade, exatamente, comunidade Dual Market. Vem coisa nova aí, vem novidade boa, tem novas parcerias, novas plataformas, novas aulas, novos materiais, novo tudo. Então aguardem. Spoiler. Não, não tem spoiler. Ó, o Helder quer que a gente olhe o DAO. O que eu falei para você antes da live? Uhum. Tá aqui, vamos ver DAO, vamos ver sim. Nossa, tem bastante coisa para baixo. Vamos lá, boa noite, mestres. Por que tá caindo tanto? A pergunta de 1 milhão. Netflix. Não, Netflix. Ah, Netflix. Perda de assinantes. Perda de assinantes. Eles Perda de previam, vamos supor que... Eu não lembro os números de cabeça. Vamos supor que eles previam que iam perder 1 milhão de assinantes e perderam, tipo, 2. Então, eles perderam muito mais do que eles já tinham previsto de perda de assinantes. E isso derrubou 30% a ação. 25% no pré-market, no after, e no dia seguinte fechou acho que 30%, 32% de queda da Netflix. Tá aqui, ó. Earnings da Netflix. 19 de abril. Padronizado 3,53, reportado, estimado. Nos earnings, né? E aqui nos ganhos, menos 61 milhões. Só que aí tem mais, tem a questão dos assinantes, que não vai mostrar aqui. Isso, parte dos assinantes é o que foi pior. É. Saudações da roça, Anderson Silva. Qual roça? Da onde? Fala aí pra gente, que roça é, quero saber. Fiquei curioso. Rafael, numa trava de crédito, qual é a simetria média interessante? 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5? Uma trava de crédito, uma trava short. Então, o pessoal costuma... De praxe no mercado é 1 para 3, né? Por exemplo, você 100 para 300, 100 para 200 e pouco. Conseguindo mais do que isso, já vai ficando melhor. Só tem que ver o tamanho. Depende do tamanho do teu caixa. Uma simetria de 1 para 5, né? Onde esse 1 é 3 mil dólares, 5 mil dólares, sei lá quantos mil dólares, e não cabe na tua carteira, esse 1 é muito risco para ti, mesmo que o 5 te deixe com o olho brilhando e pensando, nossa, é uma simetria sensacional. Na verdade, é o contrário, né? Trava crédito é sempre mais a perder do que a ganhar. É mais a perder do que a ganhar, exatamente, o 5. Então, você vai ganhar 1.000 e vai perder 5. Isso, exatamente, errei, perdão. Na trava de crédito é o contrário, 1 para 5 é o contrário. O 5 é o que tu pode perder. Vocês utilizam algum modelo para tomada de decisão? Sim, utilizamos o nosso robozinho frenético. Vou dar um spoilerzinho do nosso robô. Aqui, ó. Temos um robozinho no Telegram, onde ele nos mostra diariamente papéis que deram entrada nos setups, nos 3 setups da Dual Market, que são validados pelos nossos alunos e pelo JJ com um monte de backtests dos ativos, índices, os maiores ativos em cima desses setups, e todos eles se mostraram lucrativos. O SPY, acho que é desde 1800, não sei o que ele fez o backtest do setup e 70 e tantos % de aproveitamento, enfim. E aqui nesse grupo, o robô manda os sinais que ele monitora em 800 ativos do mercado americano. Então, ele fica olhando lá todos os ativos que estão na lista que a gente configurou, os ativos mais líquidos e com opções negociáveis. E esses ativos, quando dão um dos 3 setups, o robô posta aqui nesse grupo do Telegram, ele posta a entrada, se foi para alta, para baixa, em qual ativo foi. Então, se a gente olhar aqui, DOL, que o nosso querido... Quem foi que pediu o DOL aqui? Helder. Que o Helder pediu para a gente olhar. DOL deu setup 3 na sexta-feira para baixa, e o robô mostrou aqui o setup 3 para baixa. Então, se a gente for lá no TradingView, ó, temos aqui setup 3 para baixa, onde a gente pode planejar uma operação para um ganho aqui na média de 50, em 62, 63, 63 dólares ou alguma coisa assim, né? E fazer uma operação, dependendo do heavy rank, se vai fazer compra de vol, venda de vol. Mas o delta já está entregue aqui, que é um delta negativo para essa operação aqui, ou um delta neutro, porque pode, no setup 3,
pode acontecer do papel cair e encontrar a média, o setup 3 é um setup de retorno à média, então pode ser que o papel caia para encontrar a média, pode ser que o papel lateralize para a média encontrar ele. Então tu pode fazer uma operação de delta neutro, ou delta levemente negativo, ou delta negativo. Comprado ou vendido em vol, aí tu vai descobrir aqui pelo IV rank do ativo, 46.1. Beleza, 46.1. A gente pode fazer uma análise maior. Olhando vol.IV rank. E a gente vê, mais uma vez, que a vol atual de 46.10 aqui, ó, ela está no meio do caminho de uma lateralização, uma leve tendência de alta aqui, mas eu enxergo mais como uma lateralização da volatilidade, onde ela está no meio. Então, uma vol mediana, tu pode vender vol ou comprar vol. Com vol no meio do caminho, eu não costumo fazer nenhuma operação focado em volatilidade, né? Então, talvez aqui observando uma compra de vol, uma leve compra de vol, com delta negativo, para fazer alguma operação em dólar. O Dani tem alguma coisa para falar de dólar aí, né? DOL é um dos papéis que eu tinha separado na sexta-feira, que deu setup 3, eu dei uma olhada nos papéis e foi um que eu tinha separado em DOL. O que tu pensou de estratégia para dólar? Não está aqui a taste. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Beleza. Ver se foi aí. Foi. Tá na tela. Beleza. Então, DOL. Eu já até mandei uma operaçãozinha para dar uma olhada, já deixei ali a brincadeira aqui. Então, o que eu separo em duas operações. O que eu montei aqui? Então, se eu for olhar em DOL, eu joguei meu alvo mais ou menos em 63. Como é operação de retorno à média, são operações mais curtas. Por backtest, a gente chegou aí a uma média de mais ou menos de 10 a 11 dias de finalização do seu setup, sendo no lucro ou no loss. Então, em média, são 11 dias. Então, eu tenho montado operação curta, tiro curto para setup 3. Por exemplo, o Merck eu montei para 2 semanas e chupeta, foi ótimo. Maravilhoso. Foi. Merck deu bom. E então o que eu montei aqui, por exemplo, em DOL, vamos lá. Então aqui, uma travazinha de baixa na call, né? 69 com 68, o ativo está em 68,5. Então eu estou vendendo a perna 68 dentro do dinheiro, 56% de pop, buscando aí, eu pus para subir um pouco o crédito, pus para 61, por exemplo, de crédito. Se eu receber esse 61 de crédito, eu vou e do outro lado eu compro vol do outro lado. Mas aí, por exemplo, aqui buscando pagar 22 para um lucro de 78. Legal, legal. Eu pescando as duas ordens, eu já deixo uma ordem de saída, por exemplo, na da call, acima desses $22, 28, 25, 30. Porque aí, se ela movimentar um pouco para o meu lado, a trava de baixa na call já vai perder valor e eu já consigo recomprar com crédito. Então, por exemplo, eu fiz isso em Merck, há 2 semanas atrás, a mesma coisa. Em 2 dias eu recomprei a trava com 50% de lucro. Esse 50% de lucro já era mais do que eu tinha tinha pago na minha trava de baixa na put. E aí a trava de baixa fica aí para dar o que deu, entendeu? Ou dá ou não dá. Então, por exemplo, a trava de baixa em Merck venceu na sexta-feira,
venceu com a primeira perna dentro do dinheiro, consegui pegar mais um pouquinho da trava de baixo na put. Então, peguei dos dois lados. Não é todo papel que vai ser assim. Tem papel que não respeita o setup 3 e não vai. Mas o que eu tenho feito, o que eu planejei para dó é mais ou menos isso. Uma trava de baixa na call e uma trava de baixa na put. E buscar aí uns 50% de crédito na trava de baixa na call. Então, não sei o que você pensa aí, Almeirão. Eu achei interessante. Uma trava de baixa em call, uma trava de baixa em put. Com a desvalorização da trava de baixa em call, tu recompra ela mais barato e o lucro dela paga a trava de baixa em put. Tu fica exposto sem custo, sem risco. Sem risco. Fica exposto para a queda do papel. E isso, dependendo da direção, tu faz isso para alta também? Uma trava de alta em put, uma trava de alta em call? Faço. Faço por quê? Como esse setup 3, ele pode... Se tem aquela condição do não direcional, do gráfico ficar lateralizado, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, a trava a débito pode não me resultar em nada, então eu vou gastar dinheiro em nada, mas eu já montei várias... Eu gosto muito do setup 3 por causa disso. Eu monto uma trava crédito e uma trava débito. A trava a débito às vezes não dá nada, mas eu consigo tirar um pouco do mercado da trava crédito quando o mercado vai a favor. Então, já montei muitas travas a débito e que perdi nada, perdi tudo, o que eu pus. Estava disposto e perdi. E eu vi que se eu montasse alguma estrutura diferente, dava. Então, dá para a gente montar isso ou dá, por exemplo, para você brincar. Monta uma borboleta, sei lá. Então, vou montar uma borboleta como é setup 3 para dar o para baixa. Por exemplo, vou montar aqui uma borboletinha simétrica, entendeu? 74 para 326. Aí é brincar com o tipo de estrutura que você quer. Desde que o papel não dispare para fora, você consegue tirar alguma coisa do mercado. Essas duas operações, pelo que eu vi ali, o DTE diz 26 e 12 dias, né? Isso. É que eu te falei, eu tenho trabalhado com operação curta. Como a média setup 3 dá 11 dias, de média, para qualquer papel. Tem papel que é 9, tem papel que é 6, tem papel que é 10, 15. Na média é de 10 a 11 dias. Então eu tenho montado operação curta, 2 semanas, entendeu? Principalmente no caso da trava na crédito. Porque aí ela está naquela época que ela mais perde. Uma movimentada já puxa bastante o valor dela. Então, eu tenho montado isso. A trava a crédito para umas 2 semanas. Fica, pelo que eu montei aqui, ficaria mais ou menos assim, né? Não sei se os strikes estão certos. Não, 68, 69. 68, 69 para 12 dias e 65, 66 para 26 dias. Isso. Delta bem negativo, teta praticamente neutro. Isso, mas dá para trabalhar nesse valor da operação. Sim, entendi. No valor da montagem dela, tu consegue, tu mexe para tentar ganhar um pouco mais ali. Isso. Vamos supor que o mercado abre, tenta subir mais um pouquinho. No que ele tenta subir mais um pouquinho, ele vai te baratear as estruturas. Entendi. Então, você consegue, às vezes, um crédito maior na trava de baixo na call e ainda você paga menos na trava de baixo na put. Então, eu acabo puxando um pouquinho mais pro meu lado, não pro NAT. Sim, entendi. Estrutura interessante, achei interessante o conceito da desvalorização da trava short para poder pagar o custo da long. Principalmente setup trade tem feito bastante isso. Aqui tem bastante coisa. Me ajuda a selecionar aí as perguntas. Aqui. Tem da Sônia. A Sônia. Dúvida na trava de calendário na call. Se for exercício na call e tiver que pagar o dividendo para não sair no prejuízo, teria que exercer a call comprada também para receber o dividendo?
Então, vamos lá. Primeira coisa, se você foi exercida na DataX do dividendo, você só vai saber no dia seguinte. E o dia seguinte não é mais DataX. Então, não adianta você exercer. Você vai pagar o dividendo e ponto. Isso aconteceu comigo. Doeu, né? Doeu. O que daria para fazer seria se adiantar, né? Sei lá, Sim. se a ponta vendida ela tá ITM, não corre o risco, dependendo, é uma das saídas, não sei se é a melhor, Depende exerce a comprada. Depende do extrínseco. Depende do extrínseco. Se tiver Depende pouco do extrínseco. extrínseco, faz a continha. Quanto vai receber de dividendos? Vou receber $1 por ação. Quanto é que você tem de extrínseco? Tem menos do que esse $1? Exerce. Exerce porque provavelmente você vai ser exercida. E aí, se for exercida, é aquela história. Você vai pagar o dividendo para o cara. Se você exerceu, você já protegeu o teu lado. Então, nessa situação, eu acho que tem que tomar bastante cuidado e pensar nisso. Se tem também. Tem capital para exercer. Se não tem, fecha a operação na DataX e, se for preciso, se abre no dia seguinte, entendeu? Fecha hoje, se livrou da DataX, no dia seguinte você abre a operação de novo e paciência, você perde o movimento daquele dia, mas você não perde o dividendo. Exato. Para exercer a call comprada, tu vai ter que ter caixa para arcar com aquele papel, para arcar com a compra do papel. E se tu exercer a call comprada, tu vai ficar na vendida descoberto. Tudo bem, tu vai exercer a comprada e vai receber o papel, ok? Mas a tua vendida, teoricamente, ela está descoberta. Ela vai chamar margem de uma call descoberta. Se não for exercida... Se for exercer, você tem papel. Exato. Se for exercido na vendida, tu tem o papel. Você não vai estar com a vendida descoberta, porque você vai ter o papel. Mas ele linka automático? Sim, sim. Linka vai ser uma venda coberta. Sim, na hora do exercício ele fecha. O que pega é capital. Eu sou mais da teoria de fechar a operação um dia antes e abre no dia seguinte. Para não correr o risco, tu vai perder a movimentação de um dia e te livra da obrigação do dividendo. Sim. Justamente o que ela falou. Melhor encerrar o calendário com call antes do dividendo. Exatamente isso. Eu acho a melhor opção. Se você tiver... Lembre sempre dessa regra, do extrínseco. Quanto você tem de extrínseco? Tem $1. Quanto vai pagar de dividendo? 1,30? Fecha, porque muito provavelmente vai ser exercida. Aí você fecha a tua operação, no dia seguinte você reabre. O André entendeu a explicação dos earnings, então fechou. Valeu, André. Boa noite, Lupélios. Lupélios é novo por aqui, eu não lembro deste cidadão. Não, ele entrou semana passada. O pessoal até brincou que era o Tio Patinhas, o LZ, mas não era. Ele falou que é... O nosso membro oculto. Isso. Lenilson Silva. Abri algumas estratégias, mas por pouco conhecimento acabei achando que deveria buscar um lucro maior. Poderia ter fechado com um lucro menor, igual o Dani. Igual o Dani disse, e agora estou perdendo. Aprendendo aqui. É isso, eu já tomei fumo. A minha primeira operação em MGM, eu tomei um toco. O Dani tomou um toco em dividendos agora, que olha, nossa, criou ferida nas costas aqui. Foi doído. Acontece. É o preço que se paga para aprender e não é errado, vai acontecer. O que tu precisa ter ciência, que é o que a gente mais bate na tecla dentro do dual market, entenda o risco. Para se ocorrer a perda, essa perda já está dentro do que tu está disposto a entregar. O problema de tu perder para aprender é tu perder além do que tu esperava. Eu fiz uma operação, sei lá, eu fiz uma venda de put descoberta e eu achei que não ia cair, o papel era na Netflix e ela deu aquela despencada e eu me ferrei. Aí vai doer bastante essa perda. Mas se tu estava entendendo, não, eu fiz a trava, sei lá, aceitei perder $10, $30, $300, $3.000, o que for. Aceitei esse risco, é um prejuízo que vai dar alguma dor, é óbvio, não tem como a gente festejar um prejuízo,
mas é um prejuízo que tu esperava. Então, tu vai aprender, tu vai adquirir experiência, tu vai ver onde tu errou. Aquela dor daquela perda, mesmo que esperada, vai te fazer sentar e ver, cara, onde é que eu errei nisso aqui? Onde é que foi meu erro? O que eu posso fazer para melhorar? E assim a gente vai evoluindo. Não tem como tu evoluir, tu ganhar no mercado financeiro, simplesmente assistindo aulas, tá? O curso que te venderem dizendo assista às aulas que tu vai ganhar dinheiro, é mentira. Tu precisa assistir às aulas, tu precisa entender a teoria, mas se tu não pegar no mouse e apertar o botão, fizer as operações, ter prejuízos e ganhos, tu nunca vai aprender. Não vai. Na teoria, não vai. É que nem operar a conta demo. É muito bonito, a gente tem lucros maravilhosos. A conta real dói, a demo não. Sim. Então, tem que botar a mão no mouse. Então, parabéns, Lenilson. Teve prejuízo? Teve. Mas parabéns pelo aprendizado e pela atitude e maturidade de saber. Aprendi. Errei, mas aprendi. Então, agora eu vou evoluir e vou tentar não errar de novo. Errei de novo. Beleza, onde é que eu errei de novo? Ah, eu errei aqui. Tá. Então, eu aprendi. Vou para a próxima. E é assim que funciona. Valeu, muito obrigado. Segundo domingão aqui, então. Domingão passado eu não estava. Perdi a presença do Lupélios. Um dia ele se revela quem é a pessoa. Ele falou que é do sul, daí do sul. É do sul? Opa! Se não me engano, é do sul. Conterrâneo. Tu já está doutorando nesse negócio? Não, estou aprendendo sempre. E vocês mandam as perguntas e a gente responde. Pode ter alguma que eu não saiba. Teve uma ali do Cama que eu não sei te responder. O JJ que sabe explicar do Cama. O Dani sabe explicar do Cama? Cama é uma média adaptada. E o André perguntou do Cama. O Cama eu não sei. Eu não sei tudo. O Cama é uma média adaptada que ela vai fazer... Putz, eu não vou falar bobagem. Eu só sei que é uma média adaptada, eu não lembro mais de cabeça. Vamos anotar. Anota aí essa pergunta. Explicar o Cama para a Andréia. E no domingão que o JJ tiver, ele já abre com essa resposta. Anota aí, Dani. Tá. Vamos ver, o que temos mais aqui? Ó, o Pedro entendeu a explicação. Maravilha. Rafael, para a execução da estratégia Barbell, onde eu poderia investir a parte com pouco risco pela Tasteworks? Gostaria de investir em renda fixa e usar a margem para realizar vendas cobertas em put. Investir em renda fixa pela Tasteworks eu acredito que não seja possível, mas em índices consegue e ETFs. Você vai ter TIP, você vai ter IEF, você vai ter alguns ETFs que vão ser o equivalente à renda fixa americana. Mas você tem que analisar o seguinte, se vale a pena para você, porque uma vez que você tem o retorno, você tem que pagar imposto ou coisa do tipo. Só que às vezes ele rende tão pouco que pode ser que seja mais interessante você deixar teu dinheiro parado na conta em cash do que em títulos de baixo retorno, entendeu? O que nós aplicamos, por exemplo, na AWS, eu e o DJ na nossa empresa, é um tipo de portfólio que a gente já fez live sobre isso. Tem uma live com o André Hanna, uma das lives mais pesadas que a gente já teve aqui. Ele do Delara, acho que foi uma das lives mais pesadas que a gente teve. E que é Risk Parity. Você montar um portfólio de paridade de risco e aí você vai alocar, por exemplo, 80% do teu barbell, em cima do conservador, em cima do Risk Parity. E aí você deixa os 20% para fazer market time, operação em estratégias de opções, etc. Na AWS é o que a gente faz para os clientes. Então, a gente tem um portfólio de Risk Parity, que é para o cliente que quer um portfólio conservador, e tem lá o portfólio arrojado para quem quer risco, para quem quer retorno. Então, é uma opção, mas aí você vai ter que ir atrás. Então, por exemplo, como montar um Risk Parity. Qualquer coisa me procura lá no Instagram, bota aí o Insta, por favor, Homero. Aí a WS Capitals me manda lá um direct, ou no próprio Telegram tem lá o Dani, acho que está como Dani Pesoso. Procura lá no grupo da Dual Market, que eu te falo, por exemplo, onde tem algum material, alguma coisa para você estudar, se te interessar.
Maravilha. E temos ainda um outro produto, um outro curso da Dual Market que fala sobre o lado conservador do Taleb, sobre do Barbell, o lado conservador do Barbell, que é a geração de investidores globais. Você pode entrar na nossa página, ali em cursos, tem geração de investidores globais. Você consegue entrar naquele produto e ele ensina toda a parte fundamentalista do Barbell. Então, todo o lado conservador, buy and hold, longo prazo, análise de ações, tudo para o mercado americano, tu encontra ali. Tá? Se quiser mais informações, pode me chamar no Telegram, @dualmarket, ou mandar um e-mail para o info@dualmarket.com. Ou chama a gente, o Rafael é aluno, chama a gente lá no grupo, no Telegram. Sim. O Márcio já explicou para André. O câmbio é usado para identificar a atual tendência do mercado, baseado no price action. Basicamente, quando a linha do indicador Cama está se movendo para baixo, indica a existência de uma tendência de baixa. Por outro lado, quando a linha do Cama está subindo, ela mostra uma tendência de alta. Quem que o Márcio Mendes é? É o nosso representante canadense, é nosso aluno. Tá aí, o cara do Dual Market, viu? Alguém sabe. Eu posso dizer que eu não sabia explicar a parte do Cama. Então, Márcio, muito obrigado. Mestres, qual a assertividade do robozinho? Depende do papel, depende do setup, mas o que eu posso te garantir é que é positiva a simetria. Expectativa positiva. A expectativa é positiva em todos. Tá? Todos os 800 papéis que ele monitora e os 3 setups que ele monitora nesses papéis, a expectativa é positiva em todos. O que é negativo a gente tira fora. Então, é positivo. O JJ tem mais informações, pode repetir essa pergunta quando o JJ tiver no domingão, que ele vai ter bem mais dados para te mostrar e mais informações. Beleza? Traz essa pergunta de novo. O Dani vai anotar aí também para a gente trazer no próximo domingão. Qual a assertividade do robozinho? Boa. Alex Smith. Pessoal, com esse banho de sangue dos últimos dias, meu delta ficou muito alto. Para neutralizá-lo, posso fazer travas de baixa na call e borboletas e broken wing, no caso. Qual estratégia mais poderia fazer para regular o delta com este banho de sangue? Putz, Alex, depende do teu patrimônio também, né? Você pode vender ação, você pode... Aí é que tá. Você vender uma trava de baixa na call, você vai ficar com delta negativo muito maior do que se, por exemplo, você montar uma Brookwing. A Brookwing tende a ter um delta um pouco mais puxado para o neutro, normalmente. Se você montar mais perto do dinheiro e tal. O teta positivo nas duas operações. Então, se você quer tentar neutralizar um pouco, você tem a opção, então, de montar estruturas com delta negativo, vendendo vol, para manter teu teta positivo. Se você não está tão preocupado com teta, você pode comprar uma trava de baixa na put, mas o problema é que a volatilidade subiu para caramba, entendeu? Você montar uma trava de baixa na put, você vai comprar a volatilidade alta. Pode ser que a volatilidade continue subindo. E aí vai dar bom. Como a volatilidade, o papel pode estabelecer, não vai, então, como opções, você vai ter que montar a operação delta negativo. Delta negativo, e você vai fazer justamente esse filtro. Você quer vender vol ou comprar vol? Não quer vender vol nem comprar vol? É vender papel. Estou com operação em SPY. Estou com delta de 200. Você tem capital para vender 200 SPY? Putz, não tem. Então, aí você vai adaptando as operações que você tem capital para isso. Olhando aqui. Não é querer sair pela tangente, mas não tem como dar tipo, uma resposta pronta, né? É o popular depende. Depende de muita coisa, né? Anderson Silva, minha maior pancada foi comprar call de B3 e não ter saída devido à liquidez. Bem-vindo ao Brasil. Pois é. Só posso te dizer isso, Anderson. Bem-vindo ao Brasil.
Já tiveram inúmeros casos aí de operações. O Dani tem história para contar de operação que estava montada e não conseguiu sair no lucro por causa da liquidez. Sim. No lucro, a operação não conseguiu sair. Já vi gente com operação com lucro que não conseguiu desmontar, foi exercido porque era uma borboleta e no exercício perdeu todo o lucro que tinha, ainda saiu negativo na operação. Fui eu. Foi Borboleta então, XGPR ficou totalmente dentro do dinheiro, era para me dar R$400 não, R$280 de lucro, por exemplo, por tranchezinho de borboleta, e eu tive 400 de prejuízo. Bem-vindo ao Brasil. Minha busca por melhorias foi buscar entrar para a comunidade e aprender com vocês. Estarei com vocês aí aprendendo. Maravilha, Denis. Tu já me chamou, eu sei, para entrar no Faixa Preta. Aproveita, pergunta, interage. Olha, tem uma galera dentro daquele grupo cheio de conhecimento para dar e receber. Então, quem tem perguntas e quer aprender, gente, faz perguntas. Faz perguntas. E quem tem conhecimento e quer passar, passa as análises. O que está fazendo? Estou analisando tal papel, porque uma das maiores coisas que eu aprendi dentro da Dual Market é que a gente aprende muito, muito, muito ensinando. E a gente aprende bastante, como eu falei minutos atrás, apertando o botão. Então, se tu apertar o botão, tu vai ver onde tu está errando. Se tu vê onde tu está errando, tu pode compartilhar o teu erro. Quando tu vai ensinar alguém a não ter o mesmo erro que tu já está aprendendo mais ainda, porque tu... O que eu descobri enquanto eu estava ensinando e respondendo perguntas dos alunos, e até hoje acontece isso. Quando tu vai dar uma resposta, principalmente num grupo de texto, tu vai digitar a tua resposta, e no exato momento onde o teu conhecimento termina, a mão trava no teclado e tu não consegue seguir a resposta, porque tu não sabe o que colocar depois. E aí tu precisa buscar aquele conhecimento para terminar o texto que tu escreveu. Pô, até aqui eu sei. Tá, mas faltou um pedaço. Vai buscar conhecimento, tu já aprendeu. E aí tu vai digitar, tu vai colocar a tua resposta. Vai colocar o teu ensinamento. Outras pessoas vão comentar ou vão te fazer perguntas em cima daquilo. E essa parte eu não sei. Você vai ter que aprender. Dani passou por isso, eu passei por isso, todo mundo passa por isso. Então, interajam no grupo dos Faixas Pretas, porque ali a troca de conhecimento está purinha. Todo mundo que está ali está com o mesmo ideal, o mesmo objetivo, que é ganhar dinheiro, aprender a operar opções, aprender sobre o mercado, conseguir papéis bons, boas operações, bons lucros. Troca informações. Tá? Tem uma galerinha boa para ajudar, entendeu? Não é aquele grupo que é a panelinha, aquele cara só vai responder pro fulano. Não, meu, se você jogar, tem lá o Márcio, o Luiz, o Gustavo, eu, JJ, Homero, Kézia. Tem uma galerinha pronta ali para ajudar. Quem tiver disponível que te responder mais rápido, a gente vai tocando, entendeu? E tá entrando mais gente no grupo. Quando vê, o Lenilson é um cara que está aprendendo, começa a ensinar, a trocar experiência, e como o André mesmo falou, e é o nome do curso e do que a gente prega, é uma comunidade. São pessoas que estão conversando, que estão trocando experiência. Aí ele entra, começa a interagir no grupo e tudo mais, e daqui a pouco ele é um dos caras que está interagindo mais e respondendo gente e fazendo perguntas, e mais gente entra, mais gente interage, mais gente cresce, mais gente aprende e evolui. Então, parabéns mais uma vez, cara. Vou ver mais coisas aqui. Ó, o Rafael entendeu todas as explicações, maravilha. A André disse que vai procurar essa linha. Ela está aqui, ó, André. Vamos. Ó, no Bitcoin, vamos ver no Netflix. Vermelhinho e verdinho ali. Netflix. Vermelho, só. Ó. Aí a gente tem a linha vermelha essa aqui do cama, ó, vermelha, vermelha, vermelha. Aqui ela tá verde. Ó, verde, ela dá um vermelhinho aqui no meio, vermelha. Vamos ver dólar. Ó, vermelha, verde, vermelha, verde, e assim vai. Então, o cama está aqui, ele aparece lá no robozinho, ele está nos prints, nos gráficos. E essa parte eu não sei. É possível perda do governo da Disney, talvez interfira no papel amanhã. Sabe alguma coisa, Dani? Eu não tenho acompanhado Disney. Alex, valeu, Dani.
Estratégias com delta negativo e teta positivo. Muito obrigado. E o Jadson complementou mais ainda o Cama. Completando a resposta do Márcio, o Cama também tende a suavizar as oscilações do mercado e acaba mostrando a tendência de mercado de forma mais assertiva. Kaufman Moving Average Adaptative. Isso. Pronto. Não é uma cama, é o Cama. Olha aí, ó. Todo mundo interagindo, cara. Isso acontece dentro do faixa preta, sabia? O pessoal interage, coloca lá um monte de coisa. E vai ficar melhor, viu? Novidades vindo aí. Estratégias com borboletas podem ser roladas? Iron Condor vi que pode, mas parece que não tem como rolar as 4 pernas. Não tem como rolar as 4 pernas do Iron Condor, porque na Tasteworks, se tu for rolar, tu vai ter que ter 8 pernas. Isso. A Taste só E aí aceita ela não 4 pernas por operação. Então, você no máximo consegue fazer 4 pernas por operação. Se você quer rolar um Iron Condor, primeiro você vai ter que rolar uma trava, depois outra trava. Mesma coisa borboleta. Um lado da borboleta, depois outro lado da borboleta. Ou vou rola rolar ela. a vendida e depois eu rolo as compradas. Aí depende do teu capital e do que você está pensando em fazer. Eu costumo precisar rolar borboleta e rolar por travas. Sim, rola um lado, depois o outro. As duas rolagens. Acabou o programa Hora do Game? Então, Euler, a Hora do Game é um programa interessante onde a gente mostrava as carteiras de JJ e de alunos e membros do Faixa Preta que queriam estar ali mostrando a sua carteira, e diariamente a gente fazia a regulagem de delta e fazia as operações. O JJ ia mostrando ao vivo a carteira dele, a carteira da Késia e de quem quisesse participar. O pessoal foi deixando de participar, acho que aprendeu a fazer sozinho, talvez, ou por N motivos de cada um, foi diminuindo o número de participantes e a gente decidiu dar uma pausa no programa, mas assim que tiver pessoas dispostas a estar aqui neste quadradinho, botando a sua carteira para aprender, vai receber praticamente uma mentoria gratuitamente, da Késia, do Dani, minha, do JJ, de quem estiver conduzindo a live naquele dia, para poder operar a sua própria carteira. Então é meio que uma mentoria, uma aula gratuita, ao vivo, com a tua carteira, onde a gente vai ensinar outras pessoas. Então pode ser tu entrando aqui, o Lenilson entrando, o Dani, eu, a Késia, ficamos os 5 aqui, todo mundo movimentando a sua carteira todos os dias. Então ele não acabou, ele está pausado por um período que a gente não sabe quanto tempo vai ser. André achou a linha. O grupo dos faixas pretas é sensacional. Os colegas me deram uma aula sobre borboletas na sexta-feira. Tá aí, ó. Os próprios alunos os próprios membros dando seu parecer sobre faixa preta. Tá dentro das novidades que vem por aí. Fiquem ligados. Valeu, Lenison. Qualquer dúvida, chama no Telegram ou chama no Faixa Preta. Chegamos ao fim das perguntas, gente. 1h28 de live só respondendo pergunta. Adorei. Adorei. Sensacional a participação de vocês. Acho que, para mim, na minha visão, esse é o futuro do Domingão. A gente precisa interagir, a gente precisa da interação de vocês, precisamos da participação de todos, porque o programa é feito para vocês e com vocês. Então, é essencial, é imprescindível que vocês participem. Não é simplesmente... Quando tiver um convidado, a coisa é um pouco diferente, mas não vai mudar tanto da essência que a gente quer no Domingão, que é vocês participando. Então, sendo aluno, não aluno, quem está chegando agora no canal, não nos conhece, quem já nos segue, mas ainda não é aluno, todo mundo que estiver aqui é bem-vindo a fazer perguntas. Levantem tópicos, vamos debater. A gente consegue fazer uma live de horas, isso pode virar um podcast, a gente conversando durante horas com o que vocês colocam. A gente está conversando aqui com vocês. Não é uma live onde eu e o Dani vamos bater papo e vocês vão nos assistir. Não, a gente quer conversar com vocês. Então, esse é o objetivo, tá? A partir de agora, isso vai tentar, eu quero muito e dependo, por isso que eu digo nós vamos tentar, porque dependemos de vocês. Vamos tentar fazer com que todos os domingões sejam voltados aos comentários e às perguntas de vocês. Então, participem, mandem perguntas, mandem coisas, mandem tópicos e comentários, tá? Dani, tu acha que a gente faz o Vou Não Vou com 1h30 de programa? O pessoal tá tão interagindo, tão
engajado com o nosso assunto que ninguém mandou papel. A Andrea mandou Pfizer lá no começo, a gente analisou Netflix, Doll, já quase que teve um vou não vou. O que vocês acham? E podem ser sinceros, tá? A gente quer transparência aqui na live. Querem mais um vou não vou, que deve levar mais uma meia hora aí? Ou acham que a gente já pode encerrar e deixamos o domingo que vem com o JJ para fazer um vou não vou? Eu quero sinceridade no chat. Não quero passar pano. Podem fazer, e aí eu saio da live. Não, se não quer, fala. Não vou guardar pro coração, tá? Ó, o Jadson já mandou um. O professor Michael perguntou, e os papéis? Vai ter? Ó, já tem 2 que querem o vou não vou. Tem a André, que é Pfizer, temos 3. Já temos 10% dos participantes da live. Olha, chegou os papéis. Ó. Tesla, NIO, CSN, Petro. Vamos lá, então. Bom, vamos ver Pfizer. O que a André mandou de Pfizer? Pfizer é que eu te falei que tinha montado uma operação em Pfizer e ela tinha olhado. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui minha tela e ponho a texto. Boa. Quero ver o pivô da Pfizer. Quer pôr aí a tela, Romero? Tá na tua tela. Pfizer. Tá, aqui nós temos setup 1 e setup 3. Minto, calma lá, que tá errado. Mas tu não tá na Testwork, tá no TradingView aí. Coca-Cola. Tá no TradingView, não. Tá na Coca-Cola? Coca-Cola. Tá, então beleza. Pfizer. Cara, que bonito. Eu tenho traçado esse canalzinho em Pfizer desde lá de baixo. Zinho? É, um canalzinho. Tamanho desse canal. Bate em cima, bate embaixo, veio, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima. 2 anos. Eu peguei aqui. Minha operação em Pfizer foi essa pernada de alta. Ela viu, queria montar e começou a recuar. Eu falei, não, segura, bateu de novo. Eu falei, vou entrar aqui, vai subir, vai subir. Não, calma. E veio dessa marcha ré. Então... Isso aí tu tá no semanal? Tô no semanal. Então vamos lá. Hoje fecha. E tá batendo a média. Diário não temos nenhum setup. Eu ainda não montaria operação nenhuma em Pfizer. Semanal. Nada para operar. E mensal também não tem nenhum sinalzinho em Pfizer. E eu não vejo muita operação por agora em Pfizer. Talvez esperar voltar mais um pouco, tocar aqui na base do canal, ver se ela é segura aí nessa base, aproveitar que está com a médiazinha de 50 chegando também. Se ele deixa um candlezinho com bastante sombra inferior, se deixar, aí a gente pensa em montar alguma coisa para alta, mas por enquanto não vejo nada em Pfizer. Nesse semanal tá bonito que ela tá chegando no fundo do canal, mais uma vez. Né? A gente teria que ver o próximo candle aí da próxima semana, um candle pequeno. No diário seria uma lateralização ali, uma movimentação pequena para ele bater. Só que ele também no semanal está encostando na média de 50. Sim. Então ele está num momento ali onde ele bateu na média, deve dar uma consolidada para talvez buscar de novo o topo do canal. Essa semana seria a semana decisiva para analisar se vale a pena entrar, se vai entrar. Eu esperaria até domingo que vem para encerrar a próxima semana e ver o que o próximo candle vai fazer. Ó, essa região aqui, para mim, é a região chave. Que é essa sombrinha inferior aqui. Se ele vier essa semana, fizer um candlezinho aqui, sombrinha inferior, veio, tentou romper, não voltar, eu penso em voltar. Aí, independente de setup 1, setup 2, aí é o meu setup, o jeito que eu opero na minha conta, entendeu? Eu uso o setup 1, 2, 3, mas eu tenho o meu operacional para day trade, que
é muito baseado nisso, em áreas de suporte e resistência. Então, eu ficaria de olho nisso em Pfizer. Eu esperaria também mais uma semana para ver o próximo candle semanal, o que vai fazer, para aí tomar alguma decisão. Se espera um pouco mais para ela dar uma rompida para cima mesmo, para confirmar que ela bateu e está voltando, ou se já entra, ou se cancela e não. Rompeu, ela pode ir mais abaixo do canal e tudo, e tentar voltar ou entrar numa tendência de queda, aí é incerto, teria que esperar. Voltando para cá para nós. Jadson Santana, Bitcoin. Vamos ver Bitcoin aqui. BTC. O que temos do Bitcoin? Bom, Bitcoin a gente tem aquela. Peraí, deixa eu botar minha tela aqui. Tá vendo aí, Dani? Tô. E aí, pronto. Bitcoin. Não tem nada no diário, embora a gente use para monitorar o Bitcoin o gráfico de 4 horas. É o de 4 ou de 2? É o de 4, né? De 4. 4 horas, né? Ó, ele deu um setup 3 aqui de retorno à média, e olha que interessante, setup 3 de retorno à média, o Bitcoin lateralizando aqui no de 4 horas, e a média vindo encontrar o papel. Então, ainda está. E um setup 2 de queda aqui, que ainda já deu, está dando um lucro, mas, enfim, para Bitcoin, eu não opero opções para Bitcoin, então no Bitcoin especificamente eu sou mais o buy and hold. Então, se ele dá um sinal de compra, eu vou entrar comprado e vai. E o que entrou para Bitcoin não sai. Então, eu não costumo fazer trade em Bitcoin. Eu compro o que eu comprei, eu vou ficar com ele. Se caiu, eu vou comprar mais. E aí, e seguiu caindo, acabou o dinheiro. Então, não compro. Mas entrou um dinheiro, compra. Bom, no diário não tem nada. No semanal, deu um setup 1 em março, fim de março, que ainda está valendo. E no mensal, a tendência mensal do Bitcoin está sem sinal nenhum. O último que deu foi setup 3, de retorno à média, e não deu resultado, não voltou para cá. A média está vindo. Então tá meio... Na verdade, a gente usa o setup 3 como retorno à média, mas a base do setup 3 é 2,5 ATR de alfa. Então, se você 2,5 ATR de alfa. olha quanto é que é o ATR aí. Cadê? Tá, acho que é aí o ATR. Pois é, tá meio errado. Aí, vamos botar isso no semanal. ATR... Não. Que loucura, gente. ATR, achei ele. 106. Tá aqui ele. 106. Ah lá. Não, isso é o de agora. Vai lá no... Vê se você consegue pôr no 4 horas, se ele aparece. Era no 4 que deu o setup 3? Não. Pô, o setup 3 foi aqui no de 4 horas. O ATR tá aqui, vamos achar ele por aí. Não, mas não era esse gráfico que a gente estava olhando. Não, a gente tava olhando o mensal aquela hora. É mensal? Então bota no mensal. Aqui. Isso. Agora E deu o setup 3. Tá, o ATR tá aqui, ó. clica ali na esquerda, ali no... Aí, 218. Ah, então, mas vai lá no dia do candle. Dia do candle. 150, mais ou menos. 51, mais ou menos. 130. 140, vou botar 140. Mas calma lá. Você tá vendo o gráfico errado, mano. Não é esse aqui, é o TR? Não, não esse, o do Bitcoin. Ah, esse é o market cap, pior. Agora sim. Agora sim, pronto. Agora sim. E Então vai lá, agora
Agora os valores estão mais certinhos. Vai lá onde deu setup 3. Onde deu setup. Até 75. Não, 7.587. 1.580. Então, bota aí 2 vezes 15 mil, vai. Vou arredondar 15 mil. Tá? Pega do fechamento desse candle 57. 15 para baixo. 57. 700, 57, 47, 42. Isso. Bateu em 42? Já faz tempo. Então, esse é o alvo do setup 3 E cru, entendeu? tá aqui. Na semana, no mês seguinte, lindo, Tá. deu alvo. Se você rodar o backtest, é isso que ele vai fazer. Entendi. Mas a gente usa como retorno à média, porque é mais fácil visualmente você olhar a média do que ficar calculando a TR, entendeu? Tinha dado alvo. Deu alvo sim aqui. Fechou, deu alvo aqui embaixo. Assim, a grosso modo, usa a média de 20, por exemplo. Média de 20 vai estar no final desse candle, que aí é o meio dessa banda. Então, entendi. entendeu? Vamos lá. Tesla e NIO. Tesla no, vamos pro diário. Tesla no diário, nada. Setup 2 aqui embaixo. E nada por enquanto. Batendo na média. Semanal. Setup 1 aqui que deu errado, deu ruim. E só. Ó, setup 3 aqui que deu bom. Veio até a média. E no mensal. Mensal setup 3, mas faz muito tempo. Foi dezembro do ano passado. Já foi o bonde. Sim. NIO. Hoje não temos nada em Tesla. Não, Tesla não tem nada. NIO no diário. Setup 2 no dia 19. Terça-feira passada, dia do earnings de Netflix. Deu um setup 2, que está bom, está bonito, está sensacional. Quem entrou aqui na terça está sorrindo. No semanal, setup 2. E esse aí? E esse aí? Esse aqui tá bonito. Quem entrou em setup 2 aqui no 18 de janeiro, no semanal, tá rindo mais ainda. Isso. E só para lembrar, o robô tá setado com setup 1 e setup 2 no semanal. Então, se você entrou em NIO, você entrou nessa operação, porque foi quando o robô avisou. O robô avisou no dia 18 de janeiro, que é setup 2 de queda. E o Kama tava para baixo também. No mensal, tem nada. Setup 3 aqui é fácil, mas aqui é muito curto tempo, não vale a pena. E beleza. Próximo papelzito, CSN A3. Ó, quedinha bonita, hein? Diário deu um setup 1 para alta que foi espancado em seguida, deu errado. No semanal, nada. O setupzinho 3 foi o último, que foi no semanal. No semanal deu setup 3 em novembro do ano passado. E foi. E foi. Ele veio e deu. A operação deu gain. E no mensal, nada. Setup 2, o último que deu em abril do ano passado. Depois, IWM e AWZ. Petra. Falta Petra. Falta Petro, desculpa. Petro 4, no diário.
Diário Setup 2, dado no dia 13 de abril. No semanal, Setup 2 lá atrás, em janeiro. Quem entrou riu bastante. Pegou bem. No mensal, Setup 2 em outubro do ano passado. Faz tempo. Depois, agora vamos para IWM e IWZ. IWM, IWZ. IWM. No diário, temos um canal traçado aqui. Caralho, o tamanho dessa lateralização. Um canalzinho, né? Um canalzinho de lateralização de janeiro de 2021 até janeiro de 2022. Tu vê só, ele ficou um ano aqui, rompeu para baixo e agora tá tentando voltar e não consegue. Isso. Agora ele fez Novo um canalzinho. Hã? Canalzinho novo. Ele fez um canalzinho novo onde ele tá batendo no fundo do anterior. 1, 2, 3, 4, tentou romper, não deu. 5 vezes já tentou entrar de volta no canalzinho do ano passado e não conseguiu. Isso. Então, tá doendo. Setup 1 dado no dia 5 de abril, para baixa. Quem entrou tá bonito. No semanal, Setup 2 foi dado para baixa na semana de 22 de fevereiro. Aqui, esse aqui acho que deu lucro. E no mensal, Setup 2, faz tempo. Novembro do ano passado, esse já foi. Esse já deu stop. Já foi. Peraí que eu não tirei aqui o do Michael. Pronto. EWZ. EWZ no diário. Será que agora vão voltar a chamar de biqueira? Né? Setup 2 faz tempo, então eu diria nada no diário. Ó, um canalzinho. Canalzinho aqui, ó. Bateu embaixo, bateu em cima. Tentou para baixo, testou de novo. Chegou mais um pouco acima da metade e tá voltando. Então, nada no diário. Semanal. Nada no semanal. Deu um setup 2 aqui. Quem entrou pegou um lucro e já voltou. No mensal, setup 1, mês passado. Para alta. Agora está retornando, mas o setup ainda está válido. O que temos depois de AWZ? Tesla. Na Tesla a gente já olhou, não olhou? Já olhamos junto com Tesla e NIO. Então tá. Barra ZW. O que é o ZW? ZW. Wet Futures. Não, Futures. Futuro de quê? Vamos pro Google. Hã? Vamos pro Google. Vai pro Google. O que é o ZW? Alguém fala aí nos comentários, é mais rápido que o Google. Comentários são mais rápidos que o Google, quer ver? Rafael, o que é ZW? Bota aí pra gente. Enquanto isso eu vou vendo. No diário não tem nada. Nem pra cima, nem pra baixo. Semanal. Setup 3 dado. Hã? Trigo. Trigo, boa. Setup 3, faz tempo. Nada no semanal. E no mensal, nada no mensal também. Deu um setup 3 de baixo aqui. Desculpa, setup 3 de retorno da média. No pré-guerra, né? No pré-guerra, pior. Dezembro do ano passado. E o trigo meio que subiu. Então, no momento, nada. Agora vamos ver. A Andréia quer ver o pivô da Pfizer. Bitcoin é 34. É isso, acabou os papéis, gente. Não tem mais papel. E aí, se quiser, Amerão, não sei se o pessoal tá afim de ver como é que foram as últimas operações que a gente montou nos domingões. Vamos botar porque fica já registrado. Posso puxar as imagens? Tu explica? Não sei se você quer mostrar as imagens, se a gente monta aqui na hora para ficar mais visível, o que ficar melhor para a transmissão. Tu que manda. Quer montar Bota
Bota a imagem de ver se ficar muito ruim. Se ficar muito ruim, eu monto de novo na Tasteworks e mostro. Beleza. Bom, temos aí a primeira imagem. 3M. 3M. 3M tínhamos montado um calendário. Deixa eu pegar aqui os valores originais para lembrar, porque eu não lembro de cabeça. M. Operação original. Original é essa daqui, ó. Isso. 155. É isso. Era um calendário em 188. A vendida venceu dia 22/4. O calendário em call, fora do dinheiro. Então, você gastou $188 para montar. Hoje, essa operação virou uma call a seco no 155, valendo 237. Então, só pela vencida ter vendido, a vendida ter vencido, você já está com lucro aí de quase $50. Se quiser fechar a operação hoje, você já está com a operação no lucro. Se Olha você acha, eu não vi como é que está o gráfico de 3M, mas se tiver um gráfico favorável, aí eu segurei até a call para ver se eu tiro mais um lucro, mas eu seguro. Tá no mensal, peraí. Mesmo assim, ele está lateralizado. Pegou na média. Tem earnings. Tem earnings que pode mexer um pouco. Eu acho que eu seguraria a operação de MM. De todo modo, 3M. Montamos para o 188. Hoje ela vale 237. Quer encerrar com lucro? É só você vender essa callzinha que você tem comprada, $50 no bolso aí. Sensacional. Próxima. Leves. Levis. Levis era também a mesma coisa. Eram as duas compradas, uma put e uma call no 20, e tinha uma put vendida no 19, se eu não me engano, e a call comprada no 21. As vendidas viraram pó e a gente ficou só com a comprada no 20. Foi essa, acho que é essa aqui, ó. Isso, essa aqui era a original. Custou 175 e hoje a operação vale 202. Tá a mesma coisa. Estamos com $30 de lucro na operação. Você pode ficar ela aberta. Se você tem uma opinião de vai mexer mais, eu vou ganhar mais um pouco, ou você pode fechar a operação com lucro aí de $30. Em 175 são quase 20% de lucro, né? Chega a 20%. Tá bom, é um bom lucro. Sim, e ainda tem 27 dias, né? Sim, e é um straddle. Sim. Próxima, Bito. Originalmente no Domingão 132, 2 domingos atrás. Isso daí foi a vendinha de uma put e a compra de uma travinha na call. Hoje estaria... eu esqueci do custo. Bota lá de novo para a gente ver o custo dela. 78. Dolita de crédito. De crédito. Isso. Hoje o Bito caiu mais um pouquinho, valeria 126. Então, se você fechar hoje a operação, você fecharia no prejuízo de quase 100%. Ainda tem 27 dias para vencer essa put. Então, eu não fecharia. Até porque se tivesse montado essa operação, eu teria montado essa operação com a ideia de ficar com papel a 24. Né? Foi o strike da putzinha vendida e eu levaria. Não fecharia essa operação ainda, não. Próxima. E agora Pfizer. A Pfizer, essa daí o Didi montou assim, deixa assim, mas eu nunca teria montado essa operação nesses strikes, entendeu?
o lucro para o ganho, sem dúvida, é fenomenal, mas olhando para o gráfico, para chegar em 70, 75 é muito, muito longe. Não teria montado, mas uma vez que a gente mostrou, acho que vale acompanhar como é que ficou. Então, teria pago 121, Pfizer caiu mais um pouco. Hoje, essa operação valeria $2. Essa foi uma operação extremamente perdedora até agora. Tem 27 dias para Pfizer disparar. Vai que. Vaque, né? Aqui. Merck. É aqui o JJ montou também. Então, deu setup 3 em Merck. $222, uma trava diagonal para baixa. E Merck, sexta-feira, fechou a menos de 55. 55, acho que é 85. 84,59. Isso. As duas pernas estão dentro do dinheiro. Então, essa perna vendida tem mais 6 dias, mais 5 agora, né, para vencer. Quais são os manejos? Rola essa perna ou depende do que a pessoa quer. Encerra com lucro. Vou transformar isso numa trava, mas eu quero fechar já. Então, você vende a comprada que está aí para 27 dias e rola ela para a próxima sexta-feira, por exemplo. Deixa eu montar aqui essa operação. A gente vê quanto é que daria. Então. Pega o bote a tua tela aí? Já vai, deixa eu só pegar aqui. Ó. Era comprada no 90, não é isso? Comprada no 90, vendida em 87. Vendida em 87 para 6 dias. 6 dias e a comprada 27 dias. Beleza. Deixa eu só compartilhar. Tá. Tá na tela. Então, vamos lá. Merck. Tá aqui, então. Fecha aí o painel lateral. Não, é que eu estendi, ó. Agora foi. Então. Merck, esse daqui que a gente montou, certo? Então, essa daqui comprada e essa daqui vendida. Hoje vale 291. Quando a gente montou, estava em... Quando foi montada... Foi um pouco menos, acho. 87,68. Não, vê o valor da operação. 2,22. 2,22. Então, hoje, 2,91 já tem 70 de lucro aí, certo? Esse daqui está dentro do dinheiro. O que a gente pode fazer? Você pode rolar isso daqui mais um contrato, você pode puxar essa para o contrato atual. Então, vamos trabalhar com rolagem. Vai. Se você já quer finalizar a operação, trouxer essa daqui para o contrato atual, então é a mesma coisa que a gente vender uma put no strike 90. Então, a gente vende no contrato em questão e compra a putzinha no strike 90 no contrato de 5 dias, por exemplo. $40. Então, você vai pôr $40 no bolso e se continuar onde está, a gente vai ter a trava 90,87, são mais $300 da trava. Pagou 2,22, menos 40, são 180, menos 300, 120 de lucro nessa operação. Essa é uma opção. Outra opção. Então, vamos pagar aqui.
A gente está no 87. Então, recompra para 5 dias, que é a operação que a gente tem vendida, e vai vender essa perna para mais uma semana ou 2 semanas. Vamos ver aqui. 39, ó, para 12 dias está com uma volatilidade um pouco menor, mas está maior que as outras. Então, rolar mais uma semana. Então, vamos lá e a gente vende aqui. Então, mais ou menos mais uns 26 de crédito. Então, mesmo aquela conta, 222 menos 26. Então, vai sair por 190 para a operação, sendo que você continua com as pernas de 300 de perna dentro do dinheiro. Então, se o mercado não mudar o movimento, você pode aí pegar mais $300 e abater, ter um lucro aí de $120 ainda, sendo que ainda tem mais 2 semanas para rolar essa put vendida, essa perna vendida. Se você rolar isso para mais tempo, vamos lá, só para simular, 2 semanas, ó, já são 46. Se você rolar para 3 semanas, já que já é a semana do vencimento da outra, são $66 e você vai ficar com uma trava de alta 222 menos 66 aí por $150, vai, arredondando. $150, uma trava de 300, então você tem $150 de lucro. Esses são todos manejos. Eu provavelmente deixaria para rolar ali entre quinta e sexta-feira, a ver o que acontece com o mercado, porque numa dessas ele sobe um pouco, pode ser que a minha vendida vire pó e eu fico com a comprada a seco. Ou, vamos lá, no caso aqui eu tenho ainda uns $300 de valor. Está em 84,50, são 2,50 de intrínseco, tem uns 50 de extrínseco ainda para essa operação. Deixa perder mais um pouco de extrínseco e aí rola nos últimos dias só praticamente com intrínseco mesmo, entendeu? Então, aí você vai rolar o intrínseco pegando o extrínseco no próximo contrato, ou dali 2 contratos, o que me parecer mais favorável. Então, pode ser uma operação. Interessante. Volta para cá. Tem mais um para a gente ver. Mais um foi Ford. a venda da Putin Ford. A venda da Putin Ford nós recebemos 59. Ford caiu, subiu, mexeu e está valendo 49. Então, mesmo o papel tendo dado uma mexidinha, tem aí quase 10%, mais até quase 20% de lucro nessa operação, mas também acho que eu deixaria mais um pouco. Tem tu vê que mesmo assim, o heavy rank dela estava, quando a gente montou, em 41,7 e agora está 54,7. A volatilidade subiu, mas o Teta comeu. Sim. Era 40 dias, agora tem 27 dias. 7, isso. Então, passando pelas operações que a gente tinha montado no domingão, nos domingões passados. Vamos passando ainda para ver como é que vai ser a nossa assertividade aí. Vamos seguir para ver. Por enquanto está positivo. Tá bom. Então é isso, pessoal. Chegamos a 2 horas. Eu falei que ia levar mais uma meia hora, viu? Chegamos a 2 horas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria muito da presença de vocês ativa, conversando, falando, interagindo nos outros domingões. E é isso. Nos vemos no domingo que vem. Dani, suas considerações? Valeu, pessoal. Vamos lá. Quem já está no faixa preta aí, que não participa, aproveita, manda dúvida e a gente responde. Essas semanas eu tenho tentado participar mais no faixa preta, mesmo sendo no horário do meu day trade, mas tentar dar um jeito aí de atender e ajudar o pessoal lá que está dando a força. Quem
quiser mandar alguma mensagem no privado para a gente, tem lá o Telegram, tem o Instagram da AWS. Para quem gosta de tudo isso, não entende nada e quiser que a gente administre, a gente faz administração e DJ na AWS. E aproveita aí. Boa semana. Volatilidade, acho que não vai faltar. Acho que não, porque tem bastante essa semana. Anderson, muito obrigado pela tua participação, pela participação de todos. Beleza? Nos vemos no domingo que vem. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.